estamos nós de novo, mais um programa, A Minha Caminhada com Deus. E hoje nós vamos continuar a falar com a pastora Brasilina, que é lá de Brasil, mais especificamente Pontinha. Pontal, Pontinha, Portugal, Pontal. Então, como é que você está? Tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Pronto, é isso mesmo. Então, nós estávamos a falar no primeiro programa que você era um católica não praticante, né? Entretanto, depois encontrou o seu marido, na verdade, encontrou você, pronto, e foi esta conquista toda do par dele, você foi conquistada. Pronto. Começou então a sua família, entretanto, em vez de ser assim uma coisa maravilhosa, começou a ter muitos problemas em muitas áreas e pronto, você já não sabia onde que estava a solução. Isso. Até que um dia alguém lhe convidou para ir para a igreja e você foi, na verdade, nem com essa esperança que houve solução, mas mais para acompanhar a irmã, porque pronto, ela não quis ir sozinha. Entretanto, a sua vida mudou. Mudou. Né? Só para lembrando o que é que você sentiu quando entrou na igreja. Senti um grande amor, um grande temor também, um lugar de respeito, que eu tinha que ter respeito, e ao mesmo tempo um grande amor. E aquilo mexeu comigo e me tocou de uma forma que eu não consegui mais sair de lá até hoje. Então você, na verdade, teve o mesmo encontro com Deus. Um encontro com Deus. É isso mesmo. No primeiro dia, Deus sabia que eu estava mal. Sim. Né? Então, era mesmo o dia era o dia ali, era o tudo ou nada. Sim. Que eu já estava à procura de Deus há muito tempo, em muitos lugares. E ali, aquele dia, foi um marco na minha vida, eu não esqueço o dia, a hora, o minuto, o ano, é impossível esquecer, porque aquilo que Deus faz na gente mesmo mexe com a gente, marca, né? E aí assim a nossa vida começou ali dentro da igreja, a mudança veio. Sim, porque entretanto entregou a sua vida a Jesus, foi a casa, penso que pronto, agora os problemas estão resolvidos, mas depois também era assim, até parecia que estava pior. Até piorou. Na primeira semana piorou até. Sim. Eu não entendi o porquê, hoje eu entendo, mas no tempo eu não entendia. Mas mesmo... Hoje entendo porque hoje sabe o quê? Hoje sabe, porque só para a pessoa que não sabe. Hoje eu sei que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo e ele não quer nada que a gente seja feliz e nem que a gente seja bem. Eu não sabia no tempo, eu ouvia falar, mas não sabia que de fato ele realmente existia. Então, não sabia lutar contra ele. Sim. Né? Nem estava a reconhecer que estava nesta guerra, na verdade. Não, eu só conhecia naquele momento o amor. Sim. Né? Mas já ouvia falar. Naquele mesmo dia já falou a igreja. É que a gente acha que é só uma conversa, né? Ah, ok. Sim. Achava que é uma conversa. Isso não existe, não. Mas, realmente, hoje eu sei que ele existe e que não quer que ninguém fique bem. Não quer que nenhum casamento fique bem, nem uma família, nem a saúde, nem as finanças. Ele não quer. Sim. Não quer que ninguém seja bem. Então, ali a gente começou, a grande confusão começou, ali dentro de casa, mas algo me atraía para a igreja ainda, toda semana. Okay. Algo me atraía, algo que dentro de mim falava, vai à igreja. Sim. Tudo vai mudar para melhor. Olha, a fé é isso, a fé, Marcos 4:26, aquelas coisas ficaram dentro de mim. Tudo no reino de Deus é como na agricultura. Sim. As frases da igreja, as frases da pregação não saíam dentro de mim, elas falavam dentro de mim. É importante ouvir a palavra de Deus. Muito importante, muito importante. O cristão tem que ouvir a palavra de Deus, senão ele não fica de pé. E aquelas coisas falavam dentro de mim, porque eles falavam mesmo, porque eu não conhecia aquilo. Então eu ouvia aquela voz. Sim, você não estava a se esforçar para memorizar estes versículos bíblicos, né? Mas não sabia, nunca tinha contato com aquilo, mas aquilo falava dentro de mim. E eu pensava assim, mas como que tudo vai mudar para melhor? Eu perguntava para essa voz, como tudo vai mudar? Aí, Marcos 4:26, é como na agricultura. E eu fui tendo ali experiências com Deus e como que Deus fala realmente às pessoas. Até então, depois nesse processo também, o seu marido se salvou também, né? Sim. Pronto. E aí ele começou a igreja, também foi conhecendo, aí a gente foi caminhando. Então, a sua caminhada, como que foi? Quer dizer, vocês logo sabiam fazer tudo certinho? Não. A gente ali, primeiro Deus fez o quê? Nos limpou. Sim. Tirou todos os erros, falhas que a gente tinha, os apontar de dedos que a gente tinha com o outro, as murmurações, e Deus nos limpou. E depois tinha pessoas que acompanharam vocês, que ajudaram vocês para
Assim, só assim meu cunhado mesmo. Sim. Ele só nos convidava a acompanhar, assim, você tem que fazer. Ele falava assim, você tem que praticar a palavra. Ele nos acompanhou. Sim. Mas assim, meio que do jeito dele, mas ele acompanhou. Ó, você Sim. tem que praticar, você tem que parar de falar errado. O que é que você pensou? Praticar como? Então, é isso que eu pensava. O que é praticar? Sim. E quando eu ouvi na igreja, a pastora uma vez pegou que era melhor ficar quieta. Então, dentro de casa eu me calei. Sim. Mas fora de casa eu comecei a falar o que eu queria colher. O meu marido é uma benção. Eu falava, meu marido... Você começou mesmo a fazer isso? Comecei mesmo a praticar. Porque ele falava que essa palavra dizia que as minhas palavras têm poder. Então eu tinha que falar o que eu queria colher. Yeah. E eu comecei a fazer isso no meu trabalho. Eu falava o tempo todo no trabalho. O tempo todo. Mais de 100 vezes eu falava, meu marido é uma benção, meu marido é uma benção. Ele me ama, ele cuida de mim. E eu falava, meu marido é um homem de Deus. Sim. E às vezes eu ouvia lá, assim... no seu trabalho, quer dizer, estava a trabalhar com suas irmãs ainda ou não? Ainda não, aí já estava em outro lugar, numa loja. E as outras pessoas, não, o que é que ela está a falar o tempo todo? Não, eu falava baixinho. Falava baixinho? Baixinho. E quando não tinha muita gente perto, eu falava normal. E às vezes eu senti, tanto que eu me habituei a falar, e eu tinha hora que eu sentia falta de falar, eu ia pro banheiro para falar no banheiro. Porque eu sabia que aquilo ali estava acontecendo. Que isso era uma coisa importante para fazer. Isso. E tinha que fazer isso tinha mesmo. que fazer. Porque aquilo estava dando resultado e eu não podia parar. Conseguiu ver, estava a começar a ver um resultado. Isso. Eu não podia parar de praticar a palavra, porque eu estava vendo que estava melhorando. Sim. E eu consegui parar. E sabia mesmo, pronto, isto está a mudar por causa disso, então não posso parar, senão isso vai abaixo outra vez. Isso, então eu falei, é melhor que eu pratico então. É melhor eu praticar. Eu sabia 3 versículos, mas é melhor que eu pratico. E eu sabia que Marcos 4:26 que ia demorar. Sim. Também não ia ser logo. Sim. Mas dentro de mim algo mudou. A minha mente mudou, meus pensamentos mudaram. A minha fala, eu já sabia falar agora corretamente, como Deus falava. Sim, porque quer dizer, antes quer dizer, você falava todas as emoções, tudo que passava e estava a semear sem dar conta, né? Isso, estava a semear o contrário. Sim. Então agora eu descobri que eu tinha que semear o que eu queria colher. Então eu falei, é melhor que eu pratico isso, porque eu tô vendo que tá melhorando. Sim. Até que tanto eu praticar, e aí ele me chamou um dia e falou assim, meu esposo me chamou e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, não tem nada? Sim. Não, mas você tem alguma coisa. Eu falei, não sei o que você está perguntando. Você me conhece já. Sim. Não tem nada. Você está doente? Não tem nada. Faz uma pergunta mais específica, né? Sim. Ele falou assim, você mudou. Eu falei assim, eu mudei em que sentido? Você não fala mais nada, você não briga mais comigo, você não me fala mais aquelas palavras que você falava. Sim. E isso mexeu comigo, ele falou. Sim. Porque até então ele ia à igreja, mas ia. Sim. Só ia porque eu chamava. Ia por ir. E aí, como ele viu, ele falou assim, agora eu não parei de te xingar, eu não parei de te maltratar, eu não parei, mas você parou. Eu continuo sendo a mesma pessoa chata com você, mas você já não me trata mais do mesmo jeito. E isso mexeu com ele. Ele falou assim, então, a partir de agora eu vou... Né? Porque, quer dizer, você começou a semear para o seu marido mudar. Isso. Mas quem mudou? Quem mudou fui eu. Foi eu. E por causa da sua mudança, sim, o seu marido deu conta. E o tempo todo, eu fui à igreja mesmo. Eu não sei nem porque eu fui à igreja, não tinha um pedido específico, eu só queria ser feliz. Eu não falei, Deus, eu quero o meu casamento transformado. Sim. Eu só queria ser feliz, ter paz. E aí eu percebi que Deus estava se preocupando com o meu casamento, nem era tanto eu. Sim. Era Deus que me levava a fazer aquilo. Sim, porque você era até quase disposta para esquecermos esse casamento e eu quero ser feliz. Eu pensava assim, por que eu estou lutando pelo meu casamento? Não era isso que eu pensava. Mas eu vi ali que Deus mesmo se preocupava. Deus se preocupa com a gente, se preocupa com o nosso casamento. Sim. Com a nossa saúde, com nossos filhos, com tudo. E eu pensava assim, era Deus mesmo ali me ensinar, porque eu não sabia melhor, não sabia abrir a Bíblia ainda, não sabia nada. E eu pensava assim, eu vou fazer isso. Eu ouvia aquela voz, eu tinha aquele desejo de fazer aquilo, eu vou fazer. É bom, está na Bíblia, eu vou fazer. E de praticar a palavra, ele viu a mudança e falou, a partir de agora eu vou para a igreja que você vai e eu vou servir esse Deus que você serve. E aí ele começou mesmo evitar de ir para as festas, evitar de fazer o que ele gostava. Ele gostava de beber, mas bebia exageradamente, né? E gostava muito de estar com a família dele e ele foi parando com isso.
E começou a igreja com a gente, mas já não ia mais obrigado, já ia mais mesmo de coração. E nesse tempo a gente já estava quase já para abrir a igreja em Pontal. Sim. Então você não começou logo assim, né? Então começou primeiro a servir como? Comecei a servir na igreja infantil, né? E aí quando Você a gente quis ser professora, né? É isso ou não? Estudou para ser professora? estudei, Sim. e Mas aí, nunca foi? Nunca fui. Ok. E aí pronto, a gente assim que abriu a igreja lá em Pontal, antes de abrir tinha os apelos na igreja, né? Quem aqui quer dar casa para um grupo familiar? Sim. E eu sempre ia à frente. E ele falou, não vai, eu vou. Não vai? Por que eu não quis ir? Porque ele, não sei, ele não falou por quê. Talvez pensava, nossa casa não estava bonita, Ah, ok. precisava de uma melhora. E, não vai à frente, eu vou. Sim. Tá chamando tudo que... Cura divina, eu não estou doente, mas eu vou. Tudo que chamava na frente, eu Mas ia. você ia sempre à frente? Eu ia sempre à frente. E ele, não vai, eu vou, eu quero um grupo familiar na minha casa, eu quero. Quem aqui quer servir a Deus, ser um diácono, uma diaconisa? Vem à frente, eu já estava lá. Todas. Ia chamar, às vezes puxava ele ainda não. Quem aqui quer se batizar? Vem à frente. E pronto, e quando eu decidi me batizar, ele falou, eu vou também. E batizamos juntos. E aí tudo começou o grupo familiar. Sim. E lá, quer dizer, onde vocês viviam, Pontal, né? Isso. É um meio mais... Você também, quer dizer, viveu lá praticamente a vida toda também? Isso, é. Né? Pronto. Conhece também todo mundo? Todo mundo. Aí no bairro que eu morava, eu já estava ali há 7 anos. Pois. Então eu já conhecia todo o bairro. Então vocês depois começaram o grupo familiar em casa? Isso. Aí nos consagramos, fomos lá, viramos diáconos, ele também quis. E o grupo familiar lá em casa, isso foi fácil depois de convidar as outras pessoas? As outras pessoas iam ou não? Sim, Porque algumas às vezes no iam. meio mais pequeno, né, as pessoas sabem tudo o que acontece, mas depois para tomar uma decisão também ir lá, fazer parte desta coisa, às vezes não querem. Mas para nós não foi tão difícil, porque os vizinhos conheciam nós. Sim. Viram antes. E aí quando eu fui convidar, eles falaram assim, exatamente uma vizinha me falou assim, não precisa falar muito, a gente viu antes e depois, eu vou no grupo familiar. E eles Viram então? a mudança. Ok. Viram a mudança. E o primeiro grupo tinha lá umas 8 pessoas, foram. Depois ficaram firmes mesmo 4, 5. Sim. E a sua família? Aí a minha família toda foram vendo. Sim, Foram vendo pois. e foram vindo para a igreja, um por um, foram vindo. Os que não vinham a gente pregava e a gente queria abrir grupo familiar para dar a palavra. E aí eu pedi a casa da minha mãe, do meu pai, eles nem iam muito à igreja ainda, mas eu ia lá, posso aqui fazer um grupo familiar? E eu falava com o meu líder, eu quero fazer um grupo familiar na casa da minha mãe. Ele, se ela deixar, pode fazer. Ela não vem à igreja ainda, mas ela vai vir, eu estou ali evangelizando. E falava ali, a minha mãe é muito católica, né? Tinha lá as estátuas. Ela era muito católica? Né? Quer dizer, ela era praticante, então? Também não. Também não, mas Também não. na mesma era muito católica, tinha todas essas coisas. Isso, tinha as coisas lá em casa. E eu falava, isso não pode, então eu fui evangelizando. Eles viram a mudança. Sim. Não precisava falar muito, né? E eles, um por um, foram vindo. Aí veio uma outra irmã minha, e veio os filhos dela, e depois veio o meu irmão, e foi vindo meu pai. Meu pai começou a ir, ele até ia a alguma outra igreja, mas ele viu também, quis vir para a nossa. E foi ali minha mãe que chegou à igreja. Minha família é muito grande. Aí veio sobrinhos, sobrinhas, hoje estão todos lá ainda. Muitos sobrinhos, muitas sobrinhas, primos, cunhados. Tá lá tudo. Tá lá tudo. Então, contagiou a família. Sim. Contagiou. Então vocês começaram o grupo familiar, começaram a abrir mais grupos familiares. Foi Isso. A partir daí. Importância do grupo familiar, então. Importância do grupo familiar. Importante o grupo familiar, de aprender. E você também, quer dizer, estava também a falar uma coisa, importância porque você queria dar a palavra. Isso. Porque você sabia, que a palavra faz a diferença, é a palavra que muda. A palavra é que ia mudar. Então, o grupo familiar é muito importante também. O grupo familiar, como o nosso apóstolo ensina, é lá que transforma vidas. Sim. Transforma vidas, a pessoa aprende a palavra. Ela tira as dúvidas dela do que é, como que eu posso perdoar, o que é andar em amor. E então, o grupo familiar é muito importante. Então, a gente queria abrir grupo familiar, abrir. Quanto mais, na altura, a gente estava com 3 grupos. Ele tinha 2, eu tinha 4, na verdade, na minha mãe e lá em casa. E engraçado é que ele não queria o grupo em casa porque a casa não estava legal. Mas uma semana antes de a gente abrir o grupo, apareceu lá esse meu cunhado, ele é pintor. Dos bons. Pintor? É pintor, Ok. até hoje. Ele falou, não, eu vou pintar. Sim. Eu vou pintar a casa. E a gente conseguiu abrir o grupo familiar com a casa bonita. Bom. E a casa não estava completa, porque tivemos casar às pressas, né? Sim. E depois, com o tempo, a gente conseguiu terminar a casa.
e a vida financeira mudou, coisas sobrenaturais aconteciam. Sim. As doenças foram embora. Sobrenaturais, mas sempre tem que fazer a palavra. Sim, sim. Ao praticar a palavra, acreditar mesmo aquilo que Deus promete, que Ele cura. O Felipe era muito doente de pequeno. A gente nem percebia. Quando eu fui perceber, eu já não compro mais esse remédio há muito tempo, porque era um remédio que tinha que tomar todo mês para ele. A gente já não compra mais isso. E foram acabando, as doenças foram saindo. Eu falei, eu só tenho que servir esse Deus. Sim. Não posso ficar sem Ele mais, sim, porque Ele é tudo para mim. Ele me curou, Ele me salvou, Ele me transformou, me libertou. Eu só posso, né, sim, servir a Ele. Não há, sim, outra coisa para fazer. E o que eu faço ainda parece que nunca vai ser suficiente do que Ele fez por nós. Mas hoje a nossa vida é totalmente transformada. Somos felizes mesmo, temos prazer em estar com Deus, servir a Deus. E não posso trocar isso por nada, né? Ele é tudo. Deus é tudo, Deus Ele cura, Deus Ele sara, Deus Ele salva, transforma. Não posso largar Ele. Não pode, né? Não posso. Mas já tenho. Então começaram com o líder grupo familiar, entretanto foram fazer assim a caminhada. Fomos fazendo a caminhada e pronto, Deus nos chamou para servir como diáconos na igreja. Foi muito bom. Depois passamos a presbíteros, sim, e depois agora chegamos a servir a Deus como pastores. Mas não importa o título, não importa eu estar com Deus, sim, fazer a vontade dEle, amar o que Ele ama. Quer dizer, a pessoa passa por situações na vida, mas olhando para trás também são essas situações, às vezes, que dá para nós ajudarmos outras pessoas também. Isso, porque o que a gente tem de bom, a gente, sim, quer dar. Sim. Então, é impossível viver, amar a Deus e não querer salvar. Sim. É impossível, porque se Deus fez para mim, sim, Ele quer fazer para todos. Então, eu só tenho que entender a vontade dEle. Se Ele fez para mim, e no tempo eu não entendia, mas não era nem eu estar preocupada com a minha família. Sim. Deus só queria me salvar e queria me transformar. Mas se eu me preocupasse em agradar a Deus, se eu tivesse... Quando eu fui para a igreja, eu levei minha irmã, e na outra semana já levei. Já entendi o recado. Sim. Porque a igreja de Maná ensina isso, sim, amar o próximo, evangelizar. Então, apesar da gente morar em Pontal e 40 minutos de Ribeirão, a gente só tinha um carro no tempo, mas a gente... Ele deixava, né? No tempo não tinha tanta fiscalização assim. A gente já colocava 7 pessoas ali no carro. Pronto. Ainda tinha a parte de trás do carro e colocava, sim, mais as crianças ali. Sim, ficava ali. A gente já levava as pessoas para a igreja, porque eu pensava assim, se Deus fez para mim, se Deus, sim, me tirou daquele buraco que eu estava, sim, Ele pode tirar qualquer um. Sim. Então, eu só posso levar, eu tenho que anunciar. Então, a família, eu ia de casa em casa, nas casas, à tarde. Chegou um tempo que eu não quis mais trabalhar. Porque foi assim que eu fiquei grávida também, e não voltei a trabalhar. E aí no segundo filho, que é o Miguel, já estava na escola, eu pensava assim, eu preciso falar, eu tinha que falar. Algo me incomodava. Então eu falava, hoje eu vou fazer meu bairro. Sim, porque tanta coisa que Deus fez na sua vida. Sim. Né? Sim. Então eu pensava assim, tem meu bairro aqui, eu não preciso estar numa praça para evangelizar. Hoje eu vou fazer a Rua 1, depois eu vou fazer a Rua 2 e pegava os panfletinhos. Pegava mesmo, vou nesta rua, vou nesta rua. Isso, ia de casa em casa. Aí eu fui entender o que é evangelizar. Aí eu às vezes evangelizava tanto, que aí eu descobri que a pessoa já era crente. Falei ok. Então eu vou perguntar antes primeiro agora. Você já conhece a palavra de Deus? E assim foi indo, fui aprendendo o que é evangelizar. Fui aprendendo o que é intercessão, fui aprendendo a vontade de Deus. Muito importante, por causa do inimigo. Sim. Temos o inimigo, então o inimigo... Ele se dobra, mas eu tenho que interceder, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ajudar aquela pessoa que, quer dizer, como eu. Tudo isso é muito importante que a pessoa pratique a palavra. Sim, porque sem a palavra. Eu posso saber tudo, se a pessoa não intercede, se a pessoa não muda a maneira de falar, não vai ter vitória. Se a pessoa não semeia a palavra, não vai ter vitória. Não vai ter, né? Não vai ter. Não, que Deus não quer. Deus já avisou, tem que construir a casa na rocha. Sim. Tem 2 homens, né? Um não quis praticar. Aquele que não quer praticar, não vai ter sucesso. Sim. Eu costumo ser sincero como Deus é sincero. Deus não mente para nós. Deus, Ele fala, se eu ouvir e praticar, eu vou ter sucesso. Sim. Mas se eu ouvir e não praticar, e não adianta chorar, não é orar, não é grandes coisas, é praticar a palavra. Se eu praticar a palavra, eu tenho sucesso. Se eu não praticar, não tem como Deus me ajudar. Ele mesmo querendo e pode me ajudar, Ele fica, né? Deus fica
sem como me ajudar. Sim, ele não pode. Ele não pode. Sim. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer as leis dele. Sim. Tem que fazer a parte. É a parte nossa parte, não é? para ele poder fazer a parte dele. E eu que quero estar no reino dele. Então eu tenho que fazer do jeito dele. Então eu não preciso ficar com muitas religiosidades, com muito choro, muito isso, muito aquilo, que não resolve. Sim. Não tem como enganar Deus com choro, com lágrimas, com nhenhenhé. Então Deus é muito prática. Deus é prático, Deus é simples. Sim. É só obedecer. Né? É só fazer as coisas que Deus disse. É só fazer. Como ele disse, construir a casa na rocha. Né? Não tem mimimi, como nós falamos, não tem muito inventar. Sim. Deus não vai mudar. Sim, é o ser humano que inventa a religião, né? Sim. Temos que fazer estas regrazinhas todas para fazer Deus contente, e Deus quer que fazemos as coisas Ele da já maneira falou dele. como que a gente faz ele contente. Praticando, né? Praticando, ouvindo, amar o próximo, se preocupar mais com o próximo do que com nós mesmos. Sim. Né? Porque se o meu problema é grande, eu vou olhar para o problema do outro, se eu consigo ajudar ele. E Deus é assim, Deus é simples. Deus hoje, estamos na igreja, nossos filhos servem a Deus, são felizes, não tem falta de nada que tem no mundo, não precisam de nada. Quer dizer, a maior alegria é ter os filhos a servir a Deus, né? É a maior alegria. Não temos falta de nada, Deus supre tudo, Deus supre a paz, a alegria, tudo. Ele é tudo, não tem o que falar isso, Deus não tem isso, tem. Tudo que eu precisar, tudo que nós precisamos, Deus tem. Né? Isso é. E agora você está a tomar conta de uma igreja, né? Estamos a tomar conta da igreja de Pontal, estamos a salvar vidas, ganhar almas. É uma chamada diferente, é nova ainda para mim. É diferente? Quer dizer, é difícil ou teve que crescer isso, outras coisas? Isso, teve que aprender, entender. Porque até então, para mim, evangelizar era mais fácil. Sim, pronto. Evangelizar é mais fácil, mas agora vem o cuidar. Sim. Agora vem o levar a pessoa a praticar. Sim. E entender, quando a pessoa não quer praticar, a gente tem que entender. Sim. Mas a gente fica chateado, porque a gente sabe que se ela praticar, vai ter vitória. Então a gente se depara com pessoas que querem e com pessoas que não querem. Sim. Isso é muito triste. Começa e depois já esquece. Já esquece. Quer dizer, esse trabalho todo. E aí a pessoa vai lá e Deus cura, Deus salva, e a pessoa depois esqueceu de Deus. E isso deixa... A gente vê isso na prática, a gente fica muito triste. E eu acredito que é o que Deus também tem. Deus fica triste com isso, com aquelas pessoas que tiveram lá a bênção, tiveram lá e depois se afastaram. Sim, isso é uma tristeza, né? Isso é uma tristeza, porque... Deus faz coisas tão grandes e depois a pessoa, pronto, esquece É uma Deus. ingratidão, na verdade, né? A pessoa foi uma ingrata. Mas é algo diferente, mas é algo também muito bom de ver aqueles que querem, ver o crescimento, ver ali crescendo de fé em fé, vai crescendo e vai mudando também o jeito de falar, como foi comigo. Sim. Então, eu não vejo alguém sendo transformado, eu lembro de mim, lembro de como foi minha vida. Sim. E isso é muito bom, é maravilhoso ver uma pessoa transformada. Ver a nossa vida, ver o que é que a pessoa passou, Isso. o que é que Deus fez conosco, pode fazer com outra pessoa também. Pode fazer, com qualquer pessoa, é só a pessoa abrir o coração para Deus, ouvir a palavra, acreditar mesmo e fazer. Né? Ouvir, fazer, né? E fazer, Ouvir e praticar, não é orar, não é como diz o apóstolo, mezinhas. Então tudo é mamar de rosa, é isso? Tudo é fácil? Não, tudo é fácil quando nós obedecemos, aí tudo fica fácil, mas se não obedece... Mas mesmo assim o diabo às vezes ataca, né? Sim, temos um inimigo que vai querer sempre nos tirar dessa chamada, nos tirar desse alvo que é andar com Deus, mas Deus já deu também a palavra para a gente seguir ali, ó. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, né? Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu permanecer no caminho, pronto, não tem muita o que fazer. Mesmo no meio do ataque, se a pessoa está lá. No meio do ataque. É olhar para Jesus, como o nosso apóstolo ensina, olhar para Jesus, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus, pratica a palavra, fala, acredita e fala e pronto. Deus é simples, né? A gente que complica. A gente é que complica, A gente que complica. Sim, faz a coisa complicada. E Deus tem uma solução para tudo. Deus tem a solução para tudo. E para ele nada é difícil. Nada é impossível para Então, ele. o que é que você acha dos filhos e crianças jovens? Olha, os jovens hoje, o mundo está muito complicado para o jovem, mas, mesmo assim, com Deus, tudo fica fácil. Nós temos que ir aqui em busca dos jovens, amar os jovens, entender o jovem, né? Que ele não vai lá, não vai ter aquela comunhão, né? Como a gente tem, mas é amar o jovem, mostrar para ele. Mostrar para o jovem que Deus o ama, como ama nós, como ama todos, né? E o jovem, às vezes, é assim porque falta o amor.
falta ali se encontrar com o Criador. Sim. Então, nós temos que mostrar isso ao jovem, mostrar ao mundo quem é Deus, quem é Jesus, que Ele é o caminho. Mostrar isso e pronto, a pessoa conhece ali, ao conhecer, ao ter um contato ali com Deus, já é suficiente para ela começar uma nova vida. É o importante, né? Porque a pessoa pode até nascer na igreja, para dizer, mas ele precisa ter um encontro com Deus. Precisa ter um encontro com Deus. Nascer na igreja não quer dizer que teve um encontro com Deus, mas se está ali dentro já está mais perto, né? Já está no caminho, certo, já está no caminho. Só precisa já ter está um pertinho. É só mesmo. mesmo abrir o coração, acreditar, se entregar. Sim. Se entregar. Palavrinha que você quer dizer para pais ou então para senhoras, Certo. para servir a Deus, Tá bom. que para Deus nada é impossível. Isso. Para você então, jovem, pais, coloque os seus filhos na casa de Deus para servirem a Deus. É o melhor caminho. Se você quer ver seu filho feliz, você pai, mãe, você tem que querer que seus filhos estejam na presença de Deus. Porque Jesus disse que Ele é o caminho. E para Deus nada é impossível. Então você, pai, mãe, senhora, também quer ter um casamento feliz. Deus tem a solução para todas as coisas. Deus é o único que pode e que quer. Mas você vem à igreja para aprender os métodos de Deus e praticar. Porque assim Deus vai conseguir ajudar você, ajudar a sua casa, a sua família, ajudar suas finanças, sua saúde, tudo. Tudo Ele pode. Basta você ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, certo? acabamos com esse versículo então, né? Isso. É ouvir e praticar a palavra de Deus, e pode haver tempestades, dificuldades, a pessoa vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Então, a caminhada com Deus é uma caminhada onde nós ficamos firme, focada, fazendo o que Deus diz. É isso mesmo. Muito obrigada. Até uma próxima. Bispa.